Olá pessoal, boa tarde, vamos chegando para mais essa live, possivelmente a última live do ano, porque a gente sabe que dezembro é muito corrido e a gente está readequando aqui as nossas agendas, a melhor maneira de trazer o conteúdo para vocês, então muito possível que essa seja a última live do ano, né? Essa live vai ser, além de ser a última, possivelmente, ela traz um assunto muito especial e muito particular. Vocês já ouviram a gente falar muitas vezes aqui da diferença de utilizar chocolate, a diferença de utilizar cobertura. E aí algumas pessoas falaram, meu Deus, agora a Aline tá falando que é para usar cobertura. Calma, que eu nunca falei isso, não é bem por aí. Mas que sim, a gente tem o uso correto, cada ocasião correta para utilizar essas coberturas fracionadas. E que ela não é vilã, gente. Tem o jeito certo de usar, aonde aplicar essa cobertura fracionada. E se você não sabe as diferenças para isso, de como utilizar ou como você pode utilizar da melhor maneira no seu negócio, hoje a gente vai te contar. Vou virar a câmera aqui. E quem tá hoje à frente novamente é a chefe Elô. Conta pra eles. Elô, se apresenta. Primeiramente, eu sou Heloísa Flores, chefe técnica da Barrica Lebon. E é um prazer estar novamente aqui ouvindo com vocês para falar um pouco desse universo de chocolates e hoje trazendo uma informação sobre cobertura. Eu quero dar as boas-vindas para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui ao vivo, que vocês sabem que sempre 10 pessoas têm a oportunidade de vir participar aqui presencialmente, mas vou falar também para vocês que nos acompanham ao vivo. Bom, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a cobertura. A cobertura é muito polêmica. A gente escuta falar que a cobertura não é para utilizar, que a cobertura não é boa, que a cobertura é a vilã do mundo dos chocolates. Mas o que eu quero contar para vocês é que isso não é uma informação verdadeira. Sim, ela tem diferença, a cobertura ela não é chocolate, chocolate é chocolate e cobertura é cobertura. E a principal diferença, e eu quero começar por elas, é que as coberturas, elas não têm manteiga de cacau adicionada. Então essa é a principal diferença do que as coberturas. As coberturas são feitas com base de gordura vegetal e os chocolates, a base, o que tem, a maior quantidade é manteiga de cacau. Eu já comentei com vocês em outras lives que na nossa legislação brasileira, os chocolates, eles podem ter um percentual de gordura vegetal adicionado. Só que essa gordura vegetal que é adicionada nos chocolates é diferente da gordura vegetal adicionada nas coberturas. A gordura vegetal que é adicionada nos chocolates a gente chama de CBE, que é uma gordura vegetal equivalente. Então ela tem as mesmas características da manteiga de cacau, inclusive o processo de derretimento e a refrigeração dessa gordura para que ela solidifique da maneira correta, assim como a manteiga de cacau. Já nas coberturas, nós usamos as gorduras que nós chamamos de CBS, que é uma gordura vegetal similar. Então, no chocolate a gente usa equivalente, que ela precisa ter as mesmas características da manteiga de cacau, e nas coberturas nós usamos uma substituta, que é uma similar. Ela substitui a manteiga de cacau. E essa é a principal diferença entre esses dois produtos. Quando a gente entra para o mundo das coberturas, nós temos uma infinidade de opções. Nós temos as coberturas da Cical, que são as coberturas que eu vou tratar com vocês, e nós temos as coberturas das marcas concorrentes. Para mim, nós fizemos uma série de testes, eu experimentei uma série de coberturas. O que é a grande diferença tratando de Cical e tratando de coberturas das marcas concorrentes? É o tipo de gordura utilizada. Vocês sabem que a Cical, toda a indústria da Barrica Lebon, todos os produtos da Barrica Lebon, uma das principais coisas que é levado em consideração é a qualidade dos ingredientes utilizados. Nós, dentro da Barrica Lebon, temos toda a questão da sustentabilidade, todo o cacau que é utilizado em toda a indústria, tanto a nacional quanto os produtos que vêm internacionais. A gente cuida muito com a qualidade dos nossos ingredientes. E a cobertura é a mesma coisa. O que difere, principalmente na nossa boca, no nosso paladar, um chocolate de uma cobertura? É a experiência que a gente tem na boca.
A manteiga de cacau, ela derrete, e a gordura equivalente, ela derrete a partir ali de 32, 33 graus, ela já derrete. Então, quando a gente fala que o nosso corpo, ele tem ali uma temperatura de 36 graus, quando estamos bem, esse chocolate, quando ele entra em contato com o nosso paladar e com a temperatura do nosso corpo, ele derrete na boca. E quando a gente fala sobre as coberturas da Cical, isso também acontece. Porque a gordura substitutiva que é usada nas coberturas da Cical, elas têm um ponto de derretimento muito próximo ao ponto de derretimento da manteiga de cacau. Ela tem outras características, mas o derretimento ele ainda acontece na nossa boca. Coisa que não acontece quando a gente usa coberturas de marcas concorrentes. Que você põe na boca, você mastiga e aquela cobertura ela não se desfaz dentro da boca. Ela fica com aquele aspecto de gordura, fica um aspecto ruim na hora da experiência. Então, partindo desse ponto que quando nós falamos de cobertura, nós precisamos fazer essa diferença de uma cobertura de altíssima qualidade para uma cobertura de uma qualidade não tão equivalente a uma boa gordura utilizada, a gente já tem a diferença daí. Dentro da Cical nós temos duas linhas de cobertura, que é a linha Mais, que é a linha que nós trabalhamos aqui na Feito Chocolate, e nós também temos a linha Fácil, que é aquela linha que tem o rótulo amarelo, que os pacotes são amarelos. E qual que é a grande diferença dessas duas coberturas? A linha Fácil, ela é uma cobertura tradicional, então, ou seja, ela vai ser uma gordura substitutiva, uma gordura vegetal de alta qualidade, que vai ter o derretimento na boca, mas ela não tem massa de cacau adicionada, ou seja, ela não contém chocolate, ela é sabor chocolate, mas ela não contém chocolate. Já a linha Mais, e foi a linha que eu quis trazer para vocês por duas razões. A primeira razão que é a linha que é trabalhada aqui na Feito Chocolate, e como vocês sabem, eu trabalho exclusivamente, o meu trabalho é exclusivo para Feito Chocolate, então eu quero potencializar o que é trabalhado aqui. Mas o outro motivo, e que para mim é um motivo muito importante também, a linha Mais, ela contém massa de cacau adicionada. Então, assim, o sabor dela é outro, porque nós trabalhamos com uma cobertura que contém chocolate, entende? Então, assim, para vocês entenderem a grosso modo, não é isso, mas a grosso modo, muitos de vocês estão me acompanhando aqui pela live, já ouviram falar, inclusive em cursos, o próprio Senac ensina isso, aquela famosa regra de pegar 2/3 de cobertura, adicionar 1/3 de chocolate e usar. Isso é bem perigoso, porque o que acontece? Para temperagem, né? Exatamente. Porque eles dizem que você cria um chocolate que não precisa de temperagem. Mas, se a gente parte do princípio que temos mais cobertura do que chocolate, não é um chocolate, continua sendo uma cobertura. Por que é feito essa adição? Para melhorar o gosto. A gente coloca chocolate nessa cobertura para trazer sabor. Então, na minha cabeça, e eu acredito que tenha lógica, por que eu vou trabalhar com essa regra de 2/3 para 1/3, que é perigoso? E por que é perigoso? Nós estamos falando de gorduras diferentes. Se estamos falando de gordura diferente, a emulsificação, a emulsão desse chocolate pode dar ruim, porque ela tem uma quantidade específica que a gente pode fazer essa junção para que fique a hora de você passar, de você utilizar o produto, para que ele fique cristalizado, para que ele volte a endurecer. Se você coloca um pouco de chocolate a mais, isso pode desandar, ele pode perder as estruturas e ele pode não secar. E esse chocolate que vocês colocarem, dependendo da forma como for colocado e da quantidade, pode dar fat bloom, que é quando a gordura separa e fica manchado, fica todas aquelas linhas, pode ficar esbranquiçado e vocês podem perder todo o trabalho de vocês. Então, se a gente parte do princípio que esses 2/3 para 1/3 você adiciona chocolate para você melhorar o sabor da cobertura, por que não usar uma cobertura pronta que já contém chocolate, que já é segura, que já vai ter o
o certo, a cristalização certa, e vocês compram uma única coisa. Vocês não precisam comprar mais de uma e fazer gestão de estoque para que vocês, a hora que vocês forem trabalhar, vocês tenham isso na mão de vocês. Então, para mim, essa é a principal característica. Se é para trabalharmos com cobertura, se é para não precisarmos fazer a temperagem, vamos partir de um produto que está pronto e que é de altíssima qualidade. Alguma dúvida até aqui? Até onde eu sei, deixa eu ver aqui. Até onde eu sei das pesquisas que a gente fez, a gente até percebeu ali algumas intencionalidades de outras indústrias, mas só a Cical tem essa linha que contém o licor de cacau, que contém um pouco da massa de cacau. Então, já expliquei aqui algumas vezes, mas é básico de entender. Para ser chocolate tem que ter um mínimo de 25% de gordura ou massa de cacau. Não atingiu 25% é cobertura, por mais que tenha massa de cacau ou licor de cacau, que é o caso da cobertura mais. Não tem nada de derivados de cacau, de sólidos de cacau, é a cobertura hidrogenada. Então, é fácil de entender e agora vocês podem escolher da melhor maneira qual vai atingir melhor o seu público, qual que vai te atender mais. Eu acho que essa mistura que fazem aí de 2/3 mais 1/3 só faz ficar uma cobertura super cara e que não adianta de nada, porque você vai ter que ter mais trabalho para fazer uma temperagem num produto que você não precisaria fazer. Então a Elô vai falar mais informações ali sobre a utilização estratégica dela. Bom, então agora contextualizando para vocês essas diferenças e o porquê das coisas, eu quero falar agora na utilização dessas coberturas. As pessoas acham que é só derreter e usar. Não é assim. Então, a cobertura, a gente precisa fazer o mesmo processo de derretimento que o chocolate, ou seja, se for no micro-ondas, que é a maioria das coisas que a gente faz, a gente usa no micro-ondas de 30 em 30 segundos, cuidando para que essa cobertura não queime. Tá? Então é a mesma coisa. Então a gente percebe na cobertura da Cical que ali a partir dos 34 graus ela já vai começar o derretimento dela e a gente não precisa, como é uma cobertura, como a gente não precisa desfazer cristais e nem nada, como é o caso do chocolate, a hora que você tem a tua cobertura derretida, você já pode começar a utilizar. Só que se a tua cobertura passou de 40 graus, está acima dessa temperatura, porque até 45 graus nós podemos aquecer a nossa cobertura, que ela não vai queimar. Mas para a gente utilizar essa cobertura, ela precisa estar em 40 graus ou menos. Porque se eu utilizar ela acima de 40 graus, ela pode manchar, que às vezes é quando a gente passa, banha uma alfajor, banha uma bolacha, que ela fica com aqueles risquinhos. Aquilo lá é separação de gordura e porque ela está numa temperatura muito elevada. Então, se a gente está trabalhando com cobertura, a gente faz o derretimento no micro-ondas de 30 segundos até ela estar bem líquida, a gente vai pegar o nosso termômetro, vai ver a temperatura, ela está em 40 graus ou mais baixo, a gente já pode utilizar. E agora eu quero falar um pouquinho com vocês como utilizar essa cobertura de uma maneira estratégica, porque assim, o chocolate, ele sempre vai ser um chocolate. Ele é o nosso amor, ele é sempre, quando a gente fala de sabor, tudo que é aquele produto, ele vai ser mais saboroso. Então, quando a gente fala de chocolate, o que vai ter sabor de chocolate vai ser melhor, vai ser sempre o chocolate. Mas a gente sabe que no mundo perfeito, todo mundo poderia trabalhar com chocolate, é aquela coisa linda, tudo é maravilhoso, todo mundo tem ar-condicionado, todo mundo tem tempo, todo mundo se programa. Todo cliente paga. Todo mundo se programa para trabalhar, todo cliente paga, todo cliente entende o valor do nosso produto. Mas quando a gente vem para a vida real, a gente sabe que não é bem isso. Então, quando a gente fala de cobertura, nós temos, eu digo que 2 cenários para a gente trabalhar. O primeiro cenário, que eu acho que é a questão que o teu cliente ainda paga, ele entende o teu produto, mas você tem ambientes que são mais difíceis de você trabalhar com chocolate. Um exemplo que eu trago aqui que é muito... eu acho que o exemplo mais típico que a gente tem, que é panificadora. Panificadora, muito dificilmente uma panificadora tem um espaço específico para trabalhar com chocolate, que tem a sala fechada, com ar-condicionado cruzado, aquela coisa maravilhosa.
É muito difícil. Normalmente o que a gente vê é que a bancada de quem está trabalhando com chocolate é do lado do forno, que fica aceso, ligado o dia inteiro, assando pão, panetone, croissants e uma série de coisas. Então, para esses locais que são extremamente quentes, a cobertura funciona muito bem. Porque nós estamos falando que a partir de 40 graus nós já podemos trabalhar com cobertura. E o chocolate não. O chocolate, os amargos é de 31 graus e os ao leite e branco são 29 graus. Então é uma diferença, é uma realidade muito diferente. Então, para todo esse público de panificação, é muito utilizado essa parte da cobertura. Outro exemplo que eu acho também muito interessante dar, que é você trabalhar com a cobertura de uma maneira estratégica, é o pessoal que trabalha com casamento. Tem muitos casamentos que as pessoas montam mesas lindíssimas em áreas externas. Então, a cobertura, como nós estamos falando de uma gordura diferente, ela resiste a maiores temperaturas. Então, e mesmo que ela fique um pouquinho mais derretida, como é o caso da cical, que a gente trabalha com uma temperatura mais baixa, ela é uma gordura mais fácil do derretimento, ela resfria muito mais rápido e ela não mancha, ela é diferente do chocolate. Então, quando a gente fala desse mercado de casamento, a gente também traz toda essa questão dela aguentar uma temperatura mais alta. E quando eu falo para vocês dessas questões, às vezes a pergunta que pode vir, mas não é você baixar a tua qualidade? Depende. Eu não estou orientando vocês a fazer uma barra maciça de cobertura, que o que vai prevalecer no sabor é a cobertura. Mas eu justamente quis trazer uma mesa aqui para vocês com aplicações, porque a cobertura, quando ela é utilizada em um detalhe, onde o teu recheio é que vai brilhar, ela não vai comprometer o sabor do teu produto de uma forma com que ele caia a qualidade. Mas ele vai trazer para você o benefício de você conseguir produzir uma quantidade de doce com menos tempo, porque você não vai ter que fazer a questão da temperagem. Ele vai permitir que você trabalhe com um cenário onde você não tenha que muitas vezes ter uma mega estrutura para você fazer, e o teu cliente, a hora que ele comer, se você usar uma boa cobertura, o sabor na boca dele, a cobertura ela vai derreter, ela vai ser, o sabor que vai ficar no paladar dela é do recheio que você trouxe. Então é você saber aonde que você pode colocar a cobertura e usar de maneira inteligente e estratégica, que é justamente onde é só uma casquinha, é só uma base, é só um detalhe. Porque, por exemplo, igual eu trouxe aqui essas bolachinhas agora para o Natal, pensando em Natal, que elas são todas confeitadas, todas elas foram confeitadas com cobertura. Agora imagine se você tiver que ficar fazendo a temperagem e o gerenciamento do teu chocolate para confeitar um número de bolachas gigante, que é o que acontece no nosso Natal. Endureceu dentro do saquinho de confeitar, você tem que tirar, fazer a temperagem novamente para continuar confeitando a tua bolacha. Sendo que o que vai brilhar aqui é a bolacha, é o sabor da bolacha, porque os detalhes que a gente usa na cobertura é só para enfeitar. Então eu acho que esse é um dos cenários que a gente pode trabalhar com a cobertura de uma maneira estratégica e inteligente, baixando o tempo de confecção, que isso, se você baixa o tempo, você produz mais, e se você produz mais, você tem mais produto para vender, que isso aumenta a tua renda. E outra coisa é trabalhando com espaços que não são tão estruturados para você trabalhar com chocolate, e fazendo com que você mesmo assim consiga fazer um produto de qualidade e com um bom preço para você conseguir vender. Às vezes você até tem um espaço preparado para produzir, mas se você coloca isso no ponto de venda, o ponto de venda pode não estar adequado. Então, essa também é uma segurança de você manter a qualidade do seu produto por mais tempo em condições adversas do que as que você coloca dentro do seu ateliê, onde você tem todo o cuidado. Exatamente. E o outro cenário, que eu acho também um cenário muito importante, é o cenário das pessoas que estão precisando de uma segunda renda. Então, a gente sabe que nós não estamos num período muito favorável, que as pessoas estão passando por dificuldades, que o nosso poder aquisitivo está diminuindo. Então, se a gente pensar nisso,
A cobertura é uma opção onde as pessoas podem começar a qualquer momento, com pouco conhecimento, com pouco valor para investir, e muitas vezes esse doce que você fizer, ele vai ter um valor menor, porque a cobertura ela custa menos do que um chocolate, e se eu não tenho que ter uma grande, como que eu posso dizer, eu não tenho que ser tão técnica para eu trabalhar com a cobertura. Então, se eu não preciso ser tão técnica, eu vou precisar investir menos em cursos, em informações, que isso faz com que eu comece antes, eu não gaste com cursos para eu poder começar, e se eu fizer um trabalho bem feito e bonito, que é possível sim fazer com a cobertura, eu trouxe essa mesa justamente para vocês verem que não é porque a gente faz um produto com cobertura que ele tem que ser menos bonito, que ele vai ser pior. Não, a gente pode fazer qualidade mesmo trabalhando com cobertura, e a gente pode começar uma renda automaticamente. Então agora a gente está no período de Natal, muitas pessoas querem fazer ou para presentear alguém, ou para começar uma renda, ou para complementar essa renda, ou para fazer algo que quer fazer no próximo ano, e já pode começar, porque a cobertura derreteu, está entre 40 graus ou menos, é automático, você já consegue começar a fazer. Então, eu acho que nesse momento que a gente vive, a cobertura é algo muito estratégico onde você pode começar. E sempre pensar aonde que está o teu público. Porque eu fiz um curso com o chefe Flávio Frederico e ele fala muito sobre isso, sobre você escolher os seus ingredientes. Claro que, mais uma vez, eu sempre falo para vocês, o mundo perfeito, a gente gostaria de trabalhar com os ingredientes mais tops que existe, a melhor manteiga, o melhor leite condensado, o chocolate mais puro que existe. Mas nem sempre o local onde a gente está inserido, o nosso cliente está disponível e disposto a pagar por aquele produto. Então, entender aonde a gente vende, entender quem é o nosso cliente, isso é muito importante. E o chefe Flávio Frederico, nesse curso, ele fala muito, ele dá o exemplo de brigadeiro. Se eu for vender um brigadeiro na melhor confeitaria da minha cidade, eu vou precisar usar o melhor confeito, eu vou precisar usar o melhor leite condensado, o melhor chocolate, a melhor forminha, porque o meu cliente naquela confeitaria, ele está disposto a pagar caro por aquele produto, pagar o valor que vale naquele produto, mas se eu pegar aquele mesmo brigadeiro que foi feito com o melhor ingrediente e for vender ou no ponto de ônibus, no metrô, no sinal, aquela pessoa que vai comprar, ela vai olhar e falar assim, mas por que eu vou pagar R$8 num brigadeiro vendido aqui, sem condições, sem lugar para sentar? Ela não enxerga a mesma percepção de valor. Então eu preciso adequar o meu ingrediente para o público que eu estou querendo vender. E não se trata de público melhor ou pior, é público com percepções diferentes. Então eu acho que a cobertura ela vem muito para nos ajudar. Se a gente souber trabalhar com ela, ela vem para nos dar mais autonomia financeira. Para muita gente que está precisando de uma renda extra agora no final do ano e no resto do ano todo. E para trazer para a gente condições, trabalho bonito, mesmo utilizando algo que não seja tão específico. Perfeito, Lu. O que você acha da gente mostrar, então, as aplicações, né? Acho que sim. Eu vou chegar mais perto, então, com o celular. Pessoal, então, que tá chegando agora, a live vai ficar salva, tá? O que a gente tá mostrando aqui? Que tem opção, tem espaço para utilizar a cobertura fracionada, mas tem um jeito certo de usar, a aplicação certa de usar. Uma professora, uma certa vez, me ensinou uma regrinha e que eu levo isso para a vida e eu acho que vocês também poderiam levar, é que a cobertura, se ela estiver dentro da composição de produto, entre 10% e 15% do produto, ela vai ser consumida da maneira correta. Então não adianta você colocar isso num ovo de Páscoa que ele pesa 200 gramas a casca. Você vai comer 200 gramas de cobertura, por mais que ela seja maravilhosa, 200 gramas de cobertura. Agora no pão de mel, um pão de mel pesa 50 gramas, a casquinha vai pesar 10, cara, tá dentro do parâmetro. As pessoas vão consumir pelo todo e não por aquele pedacinho, mas naquele produto onde o chocolate ele tem que se sobressair, pensa um pouco melhor se é essa a melhor opção, tá? Agora a gente vai mostrar aqui que a Elo fez alguns preparos mostrando quais são as aplicações dessa cobertura, como que a gente pode trabalhar melhor com isso.
E vocês vão se surpreender, igual eu me surpreendi agora. Vamos ver. O pessoal tá aqui, ó. Tem um pessoal aqui, ó, aguardando só o momento também de provar. Depois que terminar essa live, eles vão ficar aqui, ó. Então, Elô, se você quiser começar a mostrar, então... Então, esses são os biscoitinhos tradicionais de Natal, que são os gingerbreads. Então, a gente fez toda a decoração com cobertura branca. E olha só como a cobertura dessa cal, que é essa daqui que a Elô usou. Isso. Como essa cobertura ela é bem branca mesmo. Então, quando a gente coloca só um detalhezinho, ela realmente traz aquela aparência de glacezinho, né, Elô? Sim, ela fica bem branquinha e ela dá bem a aparência do glacê. Essa daqui já é uma bolachinha amanteigada que eu fiz e eu misturei raspinha de laranja na cobertura pra trazer... É a mesma, tá? Acho que vocês não vão conseguir por causa da luz aqui, mas é a mesma, ó. Só que aqui tem raspa de laranja, né? Exatamente. Aí ela ficou levemente mais amareladinha. Depois na foto vocês vão ver com mais, eu vou postar umas fotos, mas tem um detalhezinho dourado que a Elô fez ali, que ficou muito, muito gracinha. Daí aqui são as bolachinhas que eu só fiz uma outra apresentação, bonitinha, coloquei com cobertura ao leite, coloquei alguns confeitos que lembram as cores do Natal, fiz alguns outros trabalhos. Uma decoração diferente, ó. Isso é muito legal. E a Elô fez uma apresentação diferente aqui também. Aqui eu cobri um panetone, esse panetone ele pode ser recheado, você pode usar, daí sim no recheio você usa chocolate, mas você pode cobrir com a cobertura e usar ele, fazer um laço bonito e usar ele para ser um produto já para você começar a vender agora no Natal. Se você não sabe fazer o panetone, o chocotone, você pode comprar ele pronto e decorar e colocar um laço bonito, uma embalagem bonita e já ser... No recheio, chocolate, por favor, pessoal. Não me usem cobertura no meio do recheio, tá? Exatamente. Então aqui são outras opções, aqui eu trouxe o alfajor, justamente aquele exemplo que a Aline utilizou, então eu cobri com a cobertura ao leite, fiz um detalhezinho com pó dourado, que é só misturar álcool de cereais e pó e fazer um espirradinho. Fiz outra bolachinha colocando a cobertura com a raspinha de laranja para ser o recheio. Essa bolachinha aqui eu tô muito encantada por ela. Esse dentro aqui, Elô, você também usou com cobertura? Cobertura. Esse foi todo cobertura, porque essa aqui ele fica durinho dentro, não é um ganache. Pega uma pra ver, Elô, pra gente ver a espessura dela. Olha, ó, gente, é dupla, então... Mas ela é de leve ali a quantidade de cobertura. Exatamente, porque aqui dentro eu fiz a cobertura com a raspinha de laranja para trazer mais sabor, mas essa bolachinha aqui, ela é com gengibre, com canela, com cravo em pó, com noz moscada. Então, o que vai evidenciar aqui no sabor vai ser o sabor da bolacha. Então, a cobertura aqui, ela é um detalhe. Então, Perfeito. Então, aqui é uma bolachinha amanteigada, que são só os risquinhos e essas bolinhas também foram feitas com cobertura. Olha a perfeição, gente. Esse aqui só com o biquinho de confeitar, Elô? É um saco de confeitar que eu fiz um furinho bem pequenininho. Isso é uma coisa bem importante, porque se você está trabalhando com cobertura, o que você pensa? Essa cobertura ficou dura, é só eu colocar ela no micro-ondas, ela vai amolecer novamente e eu vou continuar a fazer o meu trabalho. Se eu coloco um bico de confeitar, ele é de alumínio, então ele não pode ir no micro-ondas. Então compra aquele saco de confeitar descartável, faz um furinho bem pequenininho e você vai trabalhando com ele no micro-ondas e deixando ele sempre fluido para você poder fazer o trabalho. Perfeito, ficou bonitinho, ficou parecendo até uma miçanguinha. Ficou. Daí esse daqui eu fiz, foi uma árvore de Natal que vocês podem fazer, cortar e fazer o furinho para que as pessoas possam pendurar na árvore de Natal, fazer uma árvore diferente. Então, e confeitei com a cobertura. Daí aqui são as outras bolachinhas, as massinhas são as mesmas, só o trabalho com a cobertura que é diferente. Então aqui eu fiz os bonequinhos, eu fiz as renas. Ah, gente, olha isso. Nossa, não vai dar pra comer não, gente. Isso aqui dá muita dor de comer. E essa daqui, ela é uma bolachinha amanteigada que ela é recheada com doce de leite. Então eu recheei com doce de leite e fiz só a rena. Meu Deus. Pra ficar o detalhe. E essa daqui eu já falei com vocês. E essa daqui... Olha o luxo, gente. É uma bolachinha amanteigada, mesma massa, só que aqui dentro é uma geleia de frutas vermelhas.
Vira na lateral pra gente ver ali. Ela é bem fininha. Bem fininha, Então, só pra colar coloquei, uma na outra. E dar um saborzinho. Você imagina, gente, daria pra fazer isso com chocolate? É uma maravilha, até dá, mas olha a facilidade de fazer tudo isso daqui, ó. Só derretendo na temperatura correta pra trabalhar. Agilidade pra fazer o produto. E porque sem essa bolachinha, sabor. essa bolachinha você consegue fazer uma quantidade bem grande dela, né? Sim. Deixar pronta vários dias antes. Sim. Então esse aqui é um produto que tem uma validade bem grande pra você oferecer pro teu cliente. Aqui eu fiz algumas trufinhas, que é um recheio de coco. Então aqui eu banhei com a cobertura com raspinha de laranja. E aqui na cobertura o leite. Tá todo mundo falando, vocês são apaixonados pelas bolachas aqui. Eu também tô, Cris. Também tô, vou ficar com dó dela. E aqui eu trouxe duas opções dos canudos. São aqueles canudos de biju, que eu cobri um com cobertura branca. E essa aqui eu fiz um trabalho diferente, que é cobertura misturado com amendoim. Então ele fica mais crespinho. E quando a pessoa comer, vai ser o sabor do biju, o sabor do amendoim, feito com cobertura. Então, olha, gente, olha quanta ideia, com validade super alta. Essa aqui é um pouquinho menos, né, claro, por conta do recheio, mas essa aqui com validades super altas. Uma possibilidade de misturar chocolate com cobertura, que aí sim, não é bem misturar, mas utilizar as duas opções do mesmo produto, que vai te dar muito mais validade também. E as composições. Então, ó, só ter um pouquinho mais de pesquisa, você consegue fazer muitos outros produtos. Estão perguntando aqui pra mim, Elô, se é possível saborizar a cobertura. Sim, eu fiz essa isso, daqui, né? Eu fiz isso como cobertura branca. Eu fiz com raspinha de laranja, mas poderia ser feito com canela, com um mix de especiarias para simular também o sabor da bolachinha, com noz moscada, com cravo em pó, com gengibre em pó, com raspa de limão siciliano, o que você imaginar assim, porque o que a gente precisa pensar, tanto a cobertura quanto o chocolate, ele não aceita umidade. Então, se eu misturar alguma coisa úmida, água, né, tanto na cobertura quanto no chocolate, ele vai perder aquela fluidez característica. Agora, raspas de cítricos, pós, todas essas coisas a gente consegue saborizar. Então, poderia estar usando o óleo essencial também, como a gente usa no chocolate. Sim, Tá. Eu sempre oriento as pessoas a usar a raspa do cítrico, porque nós estamos num país que é rico em frutas. Então eu não vejo a necessidade de você usar um óleo essencial que, se você erra em uma gotinha, você deixa o sabor ou do chocolate ou da cobertura muito forte. Então você perde na beleza, porque veja, se você coloca a raspa da laranja, eu usei a laranja Bahia, você já traz todo o laranjadinho, aquela cor linda da laranja pro teu chocolate e você traz o sabor na medida correta. Então dá para usar os óleos essenciais, mas eu evitaria e eu usaria sempre a fruta. Dá pra gente saborizar com chá, dá pra saborizar com lavanda. Eu fiz uma trufa, acho que numa Páscoa passada, que eu fiz com raspa de laranja e com lavanda. Então a gente pode, eu sempre falo pra vocês, teste, coloque, põe um pouquinho, deu ruim, descarta, ficou bom, o céu é o limite. A criatividade tá aí pra gente usar e abusar. Então... Legal, Elô. Então, ó, repetindo mais uma pergunta. Pro chocotone, também pode saborizar a cobertura? A cobertura pode. Pode sempre. Você pode saborizar, você pode pôr, como eu coloquei aqui, eu saborizei com amendoim, mas você pode saborizar com o que você quiser. Uma coisa assim que eu sempre penso é a gente sempre ter aquela questão da coerência. Se eu estou usando a cobertura, muitas vezes eu vou usar a cobertura por ser um produto de menor valor. Então, eu vou partir para usar um amendoim ao invés de usar um avelã. Então, pistache. Pistache, exatamente. Eu não vou colocar pistache junto com uma cobertura, porque a pessoa, muitas vezes, que está disposta a pagar o pistache, ela vai preferir que você faça uma ganache de pistache e use num copinho de cobertura branco, do que você colocar o pistache na cobertura. Então, se a gente está indo para um produto que o valor dela é mais baixo, eu preciso pensar em usar coisas que sejam um custo menor, igual o amendoim, que é um custo infinitamente menor do que o pistache, do que a avelã. Então é isso sempre que a gente pensa. Usei os confeitos, eu usei um confeito com um custo menor. Então, pra gente sempre trazer aquela
equivalência de trabalho. Então isso eu acho bem importante a gente também analisar. Ó, veio uma pergunta bem boa aqui, eu vou te deixar a pergunta aqui, talvez eu vá lá buscar o produto. A Eliane falou que ela viu em uma loja uma cobertura da Cical que estava escrito mais fluidez. Qual a diferença no uso em relação da Cical mais? É a cobertura alta fluidez. Eu vou ver se eu pego lá enquanto você responde aqui. Ela tem uma fluidez maior, ou seja, ela tem mais gordura do que as outras. Quando a gente fala sobre chocolate, o chocolate que tem maior fluidez do que outros, ele tem mais manteiga de cacau. Então, ele tem aplicação diferente. E a mesma coisa acontece na cobertura. A cobertura alta fluidez é para você fazer aquela casquinha bem fininha. Você quer banhar o teu pão de mel e quer que a casquinha seja fina? Ela é indicada para esse tipo de coisa. Olha, tá aqui com ela. Então essa daqui é a cobertura alta fluidez, que ela tem mais gordura do que as outras. Já se você pegar essa cobertura alta fluidez para você fazer uma casquinha um copinho para você fazer um casamento, ela já não é indicada, porque você precisa ter uma viscosidade maior para ter mais estrutura para receber o teu ganache. Fazer a espessura, né? Exatamente. Então a gente fala aqui de uma espessura muito fina. E as coberturas normais é quando a gente quer aquela cobertura, aquela casquinha um pouquinho mais grossa para utilizar. Então eu acho que é questão de aplicação. Então aqui a gente poderia estar substituindo a fluidez, a alta fluidez, ali acho que nas trufinhas, poderia estar utilizando, nas bolachinhas, na bolachinha, no pão de mel, e até no canudo talvez, Elô. Olha, eu acho que sim, depende muito do que você vai usar, porque se eu uso uma alta fluidez no canudo, ele não vai dar tanta cobertura. Ah, sim. Então ele vai ficar mais, vai aparecer mais o fundo. Então eu acho que no canudo eu continuaria com a cobertura normal. Mas aqui no alfajor, com certeza, uma alta fluidez. Até para fazer as trufinhas e até para fazer alguns desses trabalhos, olha, esse aqui que é só um banho de uma metadinha, também a gente poderia usar alta fluidez. Usa até menos produto do que habitualmente você usaria. Essa estrelinha ali, usaria. Essa aqui. Nessa metadinha. Esse aqui é alta fluidez, seria legal, porque você faz uma casquinha bem fininha. Então é sempre você pensar, o que eu quero com o meu produto? Se eu quero uma casquinha bem fininha, eu vou usar uma alta fluidez. Se eu preciso de uma estrutura um pouquinho melhor, como é um copinho para um docinho de casamento, eu já uso uma cobertura normal, porque a alta fluidez você teria que ficar esperando mais tempo ela cristalizar para você conseguir fazer a virada para ela ficar bem com a espessura que você quer. A Fernanda perguntou aqui o que ela pode fazer quando a cobertura fica muito grossa para trabalhar, quando ela perde a fluidez. Olha, isso daí a gente sempre indica que vocês não deixem chegar a esse ponto. Então, como que a gente não deixa chegar a esse ponto? É armazenando da maneira correta. Então, vocês abriram o pacote de cobertura, usou o que precisava, vocês vão guardar em local sem umidade, para evitar, como a gente sabe que aqui Curitiba é um lugar muito úmido, é você guardar ela com plástico filme enrolado, ou você ter potes que tem fechamento hermético. Então, a partir do momento que a tua cobertura ficou grossa, até existem maneiras de consertar. Eu não indico, porque a gente tem que saber muito ali que gordura utilizar, mas eu acho não é válido. Então, eu vou ensinar você a não deixar que isso aconteça. Então, é guardar ela de maneira correta. Eu vou fazer uma ressalva aqui, então. Isso serve para todo mundo. Todo mundo que trabalha com chocolate tem que ter esse aparelhinho aqui. Ele se chama higrômetro. O nosso aqui, que a gente tem para vender, ele mede, ele tem aqui a temperatura, tem horário também, mas enfim, o que importa pra gente é essa porcentagem aqui. Agora ele tá marcando 55%. Para nós que armazenamos esse produto, ele está levemente alto. A gente não deixa passar de 50%, mas para isso a gente tem ar-condicionado, a gente tem o acondicionamento correto. Mas como só choveu em Curitiba nessa última década, tá um pouco mais complicado. Para vocês, como que vocês vão olhar isso daqui? É por amostragem. Então, todos os dias você vai fazer a leitura desse aparelho. Quando você vê que sempre está alto, sempre está acima de 70%, quer dizer que seu ambiente está úmido. Ou você vai tomar medida de ter um ar-condicionado para que retire a umidade. Se não for a sua situação ainda para você ter isso,
é barreira física, como a Elô falou. Colocar dentro do Tupperware, Tupperware não, porque Tupperware você tem que fazer um financiamento, mas um pote hermético, passar, todo mundo riu aqui porque todo mundo sabe, né, que você tem que fazer um financiamento para comprar, né, custa mais caro que isso aqui, bem mais. Passar no plástico filme, deixar na embalagem original, que ela é preparada para isso, ela tem o papel laminado, colocar dentro de outras caixas, outro isopor, não por tanto da temperatura, mas para que a gente crie barreira física mesmo, para essa umidade não entrar no produto. Chocolate, a gente tem um jeitinho ainda de estar corrigindo essa fluidez, mas quando a gente trabalha com cobertura fracionada, é mais difícil a gente saber o tipo de gordura que está lá dentro para fazer essa fluidez voltar novamente. Então, o jeito é não deixar chegar nesse ponto. Para fazer isso, tem que ter um trabalho estratégico antes de preparar o seu ambiente de trabalho. Então, se você vê que está acontecendo muito isso, compra menos. Compra uma quantidade menor e utiliza isso. Utilizou, fecha, embala o quanto mais você usar. Você pode até separar em porções menores e abrir só o que você vai usar. E esse aqui, ó, R$29,90, baratinho. Entra em contato com a gente lá no WhatsApp, adquire o seu. É bom sempre ter isso aqui na mão. Sempre tenha. Mais de um, inclusive. Exatamente. Aqui, deixa eu virar. Tingimento de cobertura, Elô. Também dá para fazer. Você vai usar o corante lipossolúvel sempre, porque a gente tá falando de gordura. Quando nós temos dois tipos de corantes, que é o hidrossolúvel e o lipossolúvel. Como a gente fala em hidro, é água. Tudo que for à base de água, líquidos, sucos, você vai usar o hidro. Se a gente está falando de gordura, a gente está falando de lipo. Então, você vai colocar corante lipossolúvel e vai fazer o tingimento. Tanto em pó quanto o em gel não, né? Porque o gel ele pode... Eu prefiro em pó. Ele tem mais pigmentação, então com um pouquinho você já consegue colorir sua cobertura, mas sempre o lipossolúvel. Legal. A Eliane perguntou se você acha que esse de alta fluidez é bom para usar nas pipocas gourmet. Olha, eu nunca usei, sou sincera em dizer, mas daí a pergunta eu devolvo para você. O que você quer? Que a tua pipoca gourmet ela tenha uma camadinha mais fina da cobertura ou mais grossa? Se a tua resposta for, eu quero que ela seja bem delicada, alta fluidez. Não, eu quero que ela fique mais grossinha, cobertura normal. Então, e faz o teste. Eu acho que vale o teste, é bem isso. Eu já vi umas pipocas com bastante cobertura que parece uma draja. Deliciosa, inclusive. Maravilhosa. Mas também já vi ela bem fininha também. Acho que ambas funcionam. Depende do resultado. Quer fininha, alta fluidez. Quer mais grossa, cobertura normal. Elô, só repete então pra gente como é o processo de... Eu vou usar aspas aqui, pessoal, temperagem. O processo de temperagem, de utilização ali, de... Como é que a gente chama? Que não é temperagem, derretimento. Repete pra gente como é que utiliza, que também não vai ter diferença ao leite amargo. Não, nenhuma. A cobertura a gente não precisa respeitar temperaturas diferentes dependendo da cor e do tipo que ela é. Primeira coisa, gente, que eu vejo muito isso acontecer é não utilizem pote de vidro, nem para cobertura, nem para chocolate, nem para nada, porque o pote de vidro, ele aquece e ele demora muito tempo para perder aquela temperatura, tá? Então, a primeira coisa, não utilizem. E outra, se vocês quebrarem o pote de vocês, derrubarem por qualquer razão, vocês perdem tudo que tem ali dentro. Além de ser muito perigoso, né? Exatamente, então não é recomendado. Então, sempre a orientação que eu dou é usar potes de plástico. A gente tem essas panelinhas, esses bowls que vocês, quando vêm aqui, vocês recebem de brinde. Então, e se vocês não recebem, comprem algum pote. Casa China, Americanas, qualquer lugar, que sejam potes plásticos próprios para ir ao micro-ondas, isso é importante, tá? Então, você vai usar um pote desse seco, sem nada de umidade, ele bem sequinho, porque como eu falei, a água ela é inimiga tanto do chocolate quanto da cobertura. Então, se a gente parte de um pote plástico seco que vai ao micro-ondas, daí você vai pegar a quantidade que você quer utilizar da cobertura. É importante você não pegar uma quantidade exagerada, tá? Pega aquilo que você vai utilizar e você vai levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Então, você vai levar, deu 30 segundos, você vai mexer para ela misturar e vai colocar mais 30 segundos para evitar que a tua cobertura queime.
Então, se você vai derreter uma quantidade muito pequenininha e acha que 30 segundos é demais, vai ali de você ver quanto você está utilizando, mas você vai aquecendo e misturando até que ela esteja completamente derretida. A partir do momento que ela já está derretida, o interessante é que você tenha um termômetro para você ver qual é a temperatura que ela está. Se ela estiver em 40 graus ou menos, você já pode utilizar. Se ela estiver acima de 40 graus, você precisa esperar que ela chegue pelo menos em 40 graus para você utilizar essa cobertura. Terminou, banhou tudo que você precisava, vai guardar, já guarda, coloca num saquinho e daí embala com plástico filme e guarda, não deixa ele aberto no bol de um dia para o outro, depois você guarda, porque é isso que vai fazer com que a tua cobertura perca a fluidez. Legal. E aí o processo de tingimento dela é feito ali acima de 40 graus antes de você utilizar. Tanto faz. Se você tá com a tua cobertura ali a 37, 38 graus, você pode colocar o teu pó, misturar e aí, a hora que estiver dissolvido e a temperatura desejada, você pode utilizar. Se você achar que esfriou demais, que ela tá meio grossa, você pode aquecer um pouquinho e não passando de 40 graus, você já pode utilizar. Quanto mais quente, quanto mais próximo de 40 graus, maior é a fluidez e isso significa uma casquinha mais fina. Então depende muito do que você quer utilizar. Para fazer esse canudo, se ela tiver com uma temperatura mais baixa, ele vai estar mais viscoso. Então a chance do amendoim cair e ficar escorrendo é menor. Então depende muito da estratégia do que você quer fazer. Legal. E aí, pessoal, aqui, alguma dúvida pra cá? Pessoal, tá todo mundo assim, ó. Eu só vejo a cabecinha. Um monte de gente aqui falando, acho que as ideias vão surgindo aqui, né? O pessoal vai surgindo. Então, eu acho que aqui o pessoal não tem mais dúvidas. Quem tem dúvidas, o pessoal pode voltar. A live já vai ficar salva daqui uns minutinhos. Eu já vou colocar ela no feed pra vocês acessarem, tá? Deixa eu ver se a Elo quer finalizar alguma coisa aqui. Elo, como é que estamos? Então, para finalizar, só dizer que a cobertura ela não é vilã. Ela tem um porquê de existir. E cabe a nós entendermos qual é a sua finalidade e entender se ela faz sentido para o nosso trabalho. Se ela não fizer sentido para o seu trabalho, não tem problema. Mas a gente nunca pode, é isso que eu falei dos meus stories quando eu anunciei essa live, a gente não pode demonizar um ingrediente porque ele não faz sentido para a gente. Então é a gente saber utilizar, saber qual é a sua função, saber que muitas vezes o momento da colega é diferente do nosso e a gente precisa respeitar o trabalho de todos. Então a cobertura ela tem qualidade, a cobertura da Cical nós utilizamos gorduras de excelente qualidade. Se vocês provarem, vocês vão ver que elas derretem na boca, que elas têm um sabor gostoso, então cabe a você entender se ela é para você ou não. E se vocês tiverem dúvidas, essa live vai ficar salva, mas vocês podem mandar tanto as perguntas aqui nos comentários da live da Fit Chocolate, que todo o pessoal do atendimento, eles já são preparados para atender vocês, eles são especialistas tanto em chocolate quanto em cobertura, tivemos treinamento já sobre cobertura, eles estão aqui para responder para vocês. E caso vocês queiram minhas redes sociais, que sempre estão aqui marcadas, vocês também podem entrar em contato comigo para conversar sobre cobertura, sobre chocolate, sobre opções de Natal, o que vocês quiserem. Eu estou aqui para responder e para ajudar vocês. Obrigada, Elo. Então, olha só, pessoal, resumão da história toda, né? A gente não tá fazendo apologia aqui ao uso de cobertura, pelo amor de Deus, não substituam para recheio, não substituam o chocolate no lugar da cobertura, mas saibam o momento certo, o local certo de utilizar a cobertura. Agora, se vocês utilizavam a cobertura errado sem saber, agora vocês estão sabendo, não vão usar mais do jeito errado, porque agora vocês já estão todos cientes, não vamos enganar o cliente falando que é chocolate no lugar da cobertura, falar que é belga brasileiro, por favor, não façam isso, não, vocês não aprenderam isso na Feito Chocolate. E a gente vai ficar disponível. Eu já vou salvar essa live, deixar ali no feed, qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar mensagem pra gente, pode mandar mensagem no direct, no nosso WhatsApp, ou até mesmo nas redes sociais da Elo também, a gente tá aqui pra tirar todas as dúvidas. Daqui uns pouquinhos, meu Deus, já estou até nervosa. Daqui um pouquinho já fica lá no feed. E aí vamos pensar como é que a gente vai fazer para dezembro aí, que eu sei que vocês estão enlouquecidos. A gente já tá pensando na Black Friday, então fiquem atentos. Ó, já até acendeu aqui, ó. Fiquem atentos e a gente volta para a próxima live em breve. Tchau, tchau.